Hoje eu vou te contar um segredo que, olha, vai mudar a sua vida. Que é assim, nada mais, nada menos do que quais são as habilidades secretas que vão te diferenciar como um profissional na área de dados. Desde que a área de dados se tornou assim a mais hypada no momento, o que mais tem é gente ingressando nessa área. Não é qualquer um que pode trabalhar com dados não, tá? Às vezes você pode até ingressar nessa área, mas você se torna mais do mesmo ali. Então assim, como não ser mais do mesmo? O que aprender para se destacar? O que você precisa saber para você ser considerado assim o número 1, ou pelo menos estar entre os top 10 da sua profissão? E eu já vou te dar um spoiler, tá? Não adianta ser bom em Excel e em SQL, porque assim, isso é o básico do básico. Então assim, se você não souber nem isso, nem senta na mesa, amigo, nem senta na mesa, porque esse vídeo aqui já não é para você. Esse aqui a gente tá indo para um high level. Next step. Então, bora lá que eu vou te contar esse segredo. Olá, seja muito bem-vindo ao Camis Academy e o vídeo de hoje trago diversos segredinhos que a gente vai falar assim sobre habilidades secretas que vão te tornar um verdadeiro ninja na área de dados. Então, bora parar de papinho e vamos começar logo. Primeira habilidade, você precisa ser fluente no idioma TI. Você precisa ter assim um vasto vocabulário com todos os jargões que existem nessa área. Tá, tudo bem. Às vezes você não vai precisar ser ali um expert em segurança da informação e nem ser um programador de alto nível Java. Às vezes você não vai precisar disso. Mas pelo menos, gente, você precisa falar fluente TI. O que é isso? É você saber traduzir termos como tá dando pau no servidor. A query tá sobrecarregando o banco de dados. Você precisa aprender termos como API, protocolo, HTTPS, coisas nesse sentido. É como se você tivesse que trabalhar como um Google Tradutor, sabe? Entre ali a linguagem do mundo real e a linguagem dos devs, que vai por mim, meu amigo, não é fácil. Minimamente, para você se destacar, você vai precisar entender a diferença entre back-end e front-end. E nunca diga, o problema não é do meu lado. Essa é uma frase proibida quando você estiver falando com devs, porque isso sempre dá treta. Número 2, já que a gente está falando de devs e de programação, a gente vai para um termo que, apesar de você não ser oficialmente um programador, você precisa ter, que é raciocínio lógico. Todas as vezes que eu vou contratar uma pessoa, independente dele ser um analista, um engenheiro sênior ou dele ser um estagiário, a primeira coisa que eu foco e que eu preciso entender é se essa pessoa, independente de saber ou não ali as hard skills que são exigidas para aquela profissão, é se ela tem raciocínio lógico. Ai, Camille, como que você faz para saber se a pessoa tem raciocínio lógico? Você aplica teste ou tal? Gente, tem um teste que é muito simples e eu vou contar para vocês, tá? Vou contar esse segredo. É algo que eu chamo de teste do pé e cabeça. Esse teste, ele consiste basicamente em você entender se a história que alguém vai te contar, ela tem pé e cabeça. Como assim? Eu simplesmente vou pedir para a pessoa contar a história da vida dela. Vou falar, me conta a sua história. Não a história de vida e tudo mais, não. Eu não detalho isso, tá? Eu não detalho isso. Vai dela, fala, conta aí, me fala um pouquinho sobre você, conta um pouquinho da sua história, o que você anda fazendo. Aí eu já sei se a pessoa tem raciocínio lógico. A forma como a pessoa vai estruturar os pensamentos para me contar essa história já mata essa questão. Eu já consigo entender se a pessoa viaja muito, se ela sai muito do escopo. Se alguém falar, quando eu nasci, no ano de 1988, aí não dá, né? Quando a gente tá perguntando a história de alguém, a gente tá referindo à história profissional, porque para uma entrevista de emprego, na verdade é isso que importa, né? Primeiro modo. Então, eu já consigo identificar daí se a pessoa ela consegue manter uma linha lógica de raciocínio. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou começar te contando das minhas experiências profissionais atuais para as mais antigas. Eu já penso, select com order by desk. Então, ela tá voltando, entendeu?
A minha cabeça já traduz isso para uma query. E aí ela vai contando e eu vou identificando ali a forma que ela fala, se tem um raciocínio lógico, estruturado. Então, assim, você precisa ter raciocínio lógico e entender o que são etapas, entender o que são processos e ter ali procedimentos estruturados na sua cabeça se você quiser trabalhar na área de dados. Isso a gente consegue identificar muito fácil quando a pessoa está contando a trajetória profissional dela ou a história de vida dela. E por que essa habilidade ela é tão importante? Se você é uma pessoa que não consegue organizar os seus próprios pensamentos, como você acha que você vai organizar 2 milhões de dados desorganizados? Uma tabela, 30 tabelas contendo milhões de registros, não tem como. Então, uma dica para você, se você quer entrar na área de dados, é exatamente essa. Treine contar uma história do início ao fim, com pé e cabeça, beleza? E já que a gente tá falando de história aqui, essa é a terceira habilidade essencial que vai te diferenciar se você quiser realmente trabalhar na área de dados. Você precisa ser um bom storyteller, mas aí tem um grau a mais de dificuldade. Porque não é só você ser um storyteller e você contar quanto é você feliz, a história do seu pet, que é muito legal e muito fluida de você contar. Você precisa ser um bom storyteller com números. Ai, como assim com números? Como que a gente conta história de números? Amigo, se fosse fácil, os profissionais de dados não eram altamente bem remunerados, tá? Fica aí de motivação. Gente, não adianta você ser o maior ninja de dados, você ser o maior tradutor humano de SQL Server, você conseguir fazer assim milagres e queries performáticas no banco de dados se você não conseguir mostrar isso. Se você não conseguir contar uma história com os números. No final das contas, gente, todo o nosso trabalho vai ser reduzido a números. E aí, como que esses números eles se comportam, o que a gente pode aprender com esses números é a parte essencial e fundamental do nosso trabalho. E é isso que o seu chefe quer ver, é isso que o seu cliente quer ver. Então, você precisa aprender a contar histórias que até a tia da Copa vai entender. É esse o nível de didática que você tem que buscar. Então, assim, você precisa treinar esta habilidade de narrador em ação. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe aquele gráfico de pizza? Não é você falar, isso aqui são vendas. É mais ou menos algo do tipo, tá vendo essa fatia gigante que a gente tem aqui? É o que representa a quantidade que a gente gasta com café por equipe. E é por isso que a gente tem uma altíssima produtividade aqui no nosso setor. Quarta habilidade, a arte de saber responder perguntas. Todo mundo sabe responder perguntas? Não. Tem gente que responde tudo, menos aquilo que você realmente quer saber. E essa é mais uma das coisas que eu sempre observo quando eu tô fazendo uma entrevista com alguém. Se a pessoa, ela realmente sabe responder perguntas. Camila, mas aí é fácil. Se você faz uma pergunta e ela fica calada, é porque ela não sabe. Se você faz uma pergunta e ela responde, é porque ela sabe. Não, gente, não é tão óbvio assim. Tem gente que você pergunta, qual que é a ferramenta de visualização de dados que você mais gosta? Ao invés dela responder algo, por exemplo, eu gosto do Power BI por conta disso. Eu gosto do Power BI porque comparando com o Tableau, comparando com o Locker, tem essas vantagens? Não. Ela dá uma volta e não consegue responder. Aí a pessoa já começa, porque eu sempre gostei de trabalhar na área de dados, aí eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade para poder estudar isso, inclusive o meu cachorro, ele chamava Dadão, e eu já acho que isso é uma relação de que no futuro eu iria trabalhar na área de dados para utilizar a ferramenta XPTO. Meu Deus do céu! Ai, que preguiça, já não dá vontade. Já era. O foco já caiu, já foi. E aí no final você não sabe a ferramenta que ela mais gosta, mas até a cor do tapete da sala da pessoa você já tá sabendo. Resumindo, galera, responde o que foi perguntado, só. É só isso. Responde aquilo que for relevante para o que o seu entrevistador realmente quer saber. Se você quiser dar mais algum contexto de alguma coisa depois, se depois você quiser acrescentar alguma informação, beleza, não tem problema. Mas na hora da pergunta, responde a pergunta. Aqui a gente tá querendo dado, a gente não tá querendo uma novela, não. A gente não tá na Globo.
E se a resposta da pessoa for eu não sei? Tá tudo bem. É muito melhor você admitir e ter transparência que você não sabe de algo do que você ficar floreando e inventando um monte de coisas. Você pode muito bem falar, ah, eu ainda não estudei sobre essa ferramenta, mas é interessante você ter citado que eu vou anotar aqui para eu estudar depois. Não fique inventando história que o entrevistador pega assim, ó, muito rápido. Quinta habilidade, alta resistência a reuniões. Você precisa desenvolver a resistência de poder participar de reuniões que poderiam ser um e-mail com um sorriso no rosto, assim, ó, bem pleniano. Hoje em dia, aquela figura do programador que fica atrás do computador somente fazendo os códigos dele, gente, isso daí, ó, tá no passado, isso não existe mais. Mas principalmente se você for um profissional da área de dados. Os profissionais da área de dados, eles geralmente têm muito contato com alta gerência, com diretoria, porque você vai precisar fazer os seus estudos, as suas análises e apresentar isso, né, para uma equipe, para o cliente, né, para stakeholders. Então você pode ter certeza, 50% do seu tempo vai ser em reunião de alinhamento, reunião de entendimento de requisitos. Gente, não subestima isso. Habilidades sociais, elas são tão... E hoje, com inteligência artificial, eu ouso dizer que elas são até mais importantes do que a habilidade de codar, do que a habilidade de você fazer uma query. Porque hoje, se você não sabe como você faz aquela query SQL, você joga na inteligência artificial, ela traz certinho para você. Agora me conta, que inteligência artificial que vai lá falar por você numa reunião, que vai entender e pegar todos os requisitos que você precisa? Assim, acho que isso pode até avançar mais para frente, como a gente tá vendo aí, vários spoilers de novas IAs, mas isso ainda não tá num nível tão avançado a ponto de substituir. E que bom que não tá, porque você tem a oportunidade de aprender essas habilidades sociais que a gente chama de soft skills, que vão ser assim imprescindíveis se você quiser ser um profissional da área de dados que se destaca entre os demais. E outra coisa que é super importante, tá? Imagina quando você tiver que explicar por que o projeto atrasou. Essa habilidade de comunicação vai ser super importante para você. Sexta habilidade. Junto com a profissão na área de dados, você vai ter que aumentar o seu repertório tendo mais uma profissão, que é o caçador de bugs. Tipo assim, ó, se coloca numa persona. Eu tenho uma persona minha quando eu tô trabalhando com dados. Ó, eu penso assim, quando estou trabalhando, fazendo análise de dados, eu sou a Agatha Christie dos dados, meu bem. Esta é a minha persona. Por quê? O meu olho, ele acaba sendo treinado para encontrar qualquer mínimo errinho em umas 10 mil linhas. Tipo assim, ó, quem colocou um zero a mais neste valor e fez com que a receita da empresa dobrasse? Eu pego, pode ter certeza, porque eu sou Agatha Christie da análise de dados. Então, assim, desenvolve essa skill de detetive, de curiosidade. Você é fofoqueiro? Você é fofoqueira? Já é um passo a mais. Quer saber de tudo que tá acontecendo? Isso daí já é um diferencial para você. Então, assim, você não pode nunca confiar cegamente no que o sistema tá cuspindo para você, no que aquela sua query tá te mandando. Você tem que investigar, você tem que analisar. Porque tem sempre alguma coisa que vai passar despercebido. Mas cuidado, viu? Para você também não virar ali o chato da equipe. Aquele carinha ali que revisa até o rodapé do que tá acontecendo. E por último, mas não menos importante, diria que é assim, uma das mais importantes habilidades se você quiser ser um profissional que se diferencia no mercado de dados. Saiba pedir ajuda. Você não pode nunca na sua vida ter vergonha de admitir quando você não souber de algo. Porque principalmente na área de dados, a gente vai encontrar novidade todo dia. Então é muito comum a gente não saber de alguma coisa. Então assim, se você não souber pedir ajuda, você vai ficar preso lá no ano de 1900 em bolinha, enquanto toda a sua equipe já tá lá fazendo coisas monstruosas com inteligência artificial. E aí é pedir ajuda pro seu amigo do lado, pro seu chefe, pra IA, pro ChatGPT, pro DeepSeek, seja lá qual IA que você estiver utilizando. E isso é muito importante. Nunca se esqueça que humildade é uma habilidade assim
essencial na nossa vida. E aí, vocês curtiram? Essas, para mim, são as habilidades assim que te tornam únicos na área de dados. Olha, uma pessoa com todas essas habilidades, ou então que se esforça para adquiri-las, ou com uma boa parte delas, não tem como não voar. Não tem como não ser bem-sucedido na carreira. Ou pelo menos menos perdido na área de dados, que a gente sabe que não é uma área fácil. Você se identificou com algumas dessas habilidades? Deixa aí nos comentários. Qual habilidade que você já domina? Qual habilidade que você está precisando desenvolver mais? E, obviamente, se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar com aquele seu amigo que está querendo ingressar na área ou que já está ingressando na área e não sai do lugar. Prometo que eu vou trazer mais dicas, piadas e muitos gráficos ruins para vocês. Valeu, até o próximo vídeo.